Mas mais do que uma pregação, vai ser estilo de curso, tá bom? Porque é o curso Maria e a Vida Cristã. Esse curso ele é dado em seis partes. Só que a gente está bem atrasado e a gente precisa dar para todos os grupos. E não tem como eu tomar 6 terças de vocês. Senão vai atrasar o caminho da paz, né? E também dos outros grupos. Não tem como tomar 6 quintas, 6 sábados. Então a gente dividiu 2, só 2. Serão 2 formações. Então vai ser bem resumido, tá bom? Então eu peço bastante atenção de vocês. Se for um pouco chato, é porque o método de ensino é mais exigente do que o método de pregação. Ok? Exige mais um esforço de atenção, de anotação e de outras coisas mais. Ok? Tranquilo? Então nós vamos falar um pouquinho daquela que é a nossa rainha, Nossa Senhora, a nossa mãe. E por que falar, por que estudar, por que rezar com Nossa Senhora? Fala com seu irmão, por que isso? Me explica aí. Amém? O que foi que a jovem falou para ti, Deus, Lúcia? Essa senhora do lado falou o que para você? E você falou o que para ela? Falei que ele é a mãe do nosso Salvador. Certo. Nos leva até Jesus. O que foi que ele falou para ti? Ou vice-versa? Ah, assim, veio para cá. É a música do Charles God. Vem para cá, vem para cá. E aí, no fundão, lá no final? O que ela te disse? Ela disse que Nossa Senhora era muito importante, era a mãe do nossa intercessora, né? Que a gente sempre intercede por ela. Certo. Vocês acreditam na intercessão de Maria? Sim. Quem acredita? Levanta a mão. Quem tem um pouco de dificuldade? Levanta a mão. Não precisa ter vergonha não, ninguém vai lhe criticar não. É normal, certo? Tem dificuldade, às vezes por várias questões, né? Às vezes pelo que a gente aprendeu da nossa família, às vezes porque tem protestantes no meio, tem testemunho de Jeová, mormons, ou porque a gente mesmo vai tirando as nossas conclusões, que nem sempre são tão inteligentes, né? E às vezes tem conclusões que nós tiramos, que nós achamos que são nossas conclusões, mas na verdade não são. A gente só está reproduzindo falas das seitas. Vocês estão entendendo? Olha que eu li na Bíblia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu vou dizer, olha, eu vou direto a Jesus porque eu obedeço a Bíblia. É engano, vocês vão ver que é engano no decorrer da pregação, tá bom? Não é bem por aí. Ele continua sendo o caminho, ele continua sendo a verdade e ele continua sendo a vida. E ele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, ele nos deu a Virgem Maria como meio de nós estarmos sempre no caminho, sempre na vida e sempre na verdade. E qual foi esse meio? A Virgem Maria. Então a gente pode abordar a questão da Virgem Maria de 2 pontos, né? Diga comigo, pelo ponto cristológico, ou pelo ponto eclesiológico. Palavrão. Eclesiológico. Eclésia quer dizer igreja, e cristologia, Cristo, né? Eclesiologia é questão da igreja. Então nós podemos ver Nossa Senhora nesses 2 aspectos mais fortes, né?
Como é ver Nossa Senhora no aspecto da eclesiologia, em relação à igreja? É ver Nossa Senhora como alguém que participa da igreja. Nossa Senhora faz parte da igreja, sim ou não? Sim. Ela é importante na igreja? Sim. Vai falar o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, no capítulo 8, que é um documento do Concílio Vaticano II, que Nossa Senhora é um membro excelente da igreja. Diga comigo, Nossa Senhora é um membro excelente. Ou seja, o que é um membro excelente? É um membro que é o mais importante. Não é mais um membro, mas é o mais importante. Depois de Jesus, quem é a pessoa mais importante? A Virgem Maria. Depois da Trindade, a pessoa mais importante é a Virgem Maria. Então, no mistério da igreja, Nossa Senhora está inserida nesse mistério, e ela é a pessoa mais importante, depois da Santíssima Trindade, depois de Cristo, certo? Aí a gente pode olhar a Nossa Senhora como modelo, né? Modelo de quê? Diga comigo, de castidade, de pobreza, de obediência, de humildade, de paciência, de ternura, de oração. Nossa Senhora é modelo de tudo isso, sim ou não? Sim. Modelo, a gente deve fazer o quê? Seguir o exemplo. Se alguém é modelo, eu vou procurar imitar aqueles exemplos. Então essa é a visão de Nossa Senhora da eclesiologia. Eu procuro imitar a Virgem Maria, imitar as suas virtudes, imitar aquilo que é belo, aquilo que é bom em Nossa Senhora, porque tudo é bom, tudo é belo nela, não é? Então eu vou dizer, não, eu tenho que ser paciente porque a Virgem Maria é paciente. Eu tenho que ser modéstia, me vestir bem porque Nossa Senhora se vestia bem. Eu tenho que ser calma, silenciosa porque Nossa Senhora assim vivia. Vocês estão entendendo? Isso é olhar Nossa Senhora como modelo da igreja. Tem até um livro que vocês podem anotar, quem quiser comprar, quando diminuir a crise. Maria, espelho da igreja. Diga comigo, Maria, espelho da igreja. Quem trouxe papel e caneta pode anotar, e quem não trouxe, anota no celular. Certo? Maria, espelho da igreja, do Frei Raniero Cantalamessa. Não é um livro difícil de achar e nem é difícil de ler. É uma linguagem bem acessível. Maria, espelho da igreja. No livro, que eu também indico esse outro livro, Imitação de Maria, que ele é no estilo da imitação de Cristo, tem uma passagem lá que fala assim: os filisteus, para o Antigo Testamento, que eram um dos povos inimigos do povo de Deus, eles viam que a Arca da Aliança tinha algo especial. A Arca da Aliança era a arca onde tinha o maná, que caía do céu, né? Tinha lá também a vara de Arão, e tinha lá as tábuas da lei, que Moisés recebeu. Essas três coisas. E lá tinha a imagem dos querubins de ouro. E sempre os sacerdotes, quando iam para a batalha, iam à frente com essa arca. Eles iam em procissão com essa arca. E os filisteus ficaram, tipo assim, temerosos e com inveja. Tipo assim, puxa vida, como é que pode? Toda vez que eles estão com essa arca, deve ter algum poder mágico essa arca, né? A gente tem que roubar essa arca, para a gente vencer as batalhas também. Se a gente tomar a arma do inimigo, a gente vai vencer qualquer povo. Então era essa a ideia deles. Então eles conseguiram roubar a arca, e quando eles colocaram perto da imagem do Deus falso deles lá, a imagem caía. E quantas vezes colocasse a imagem, ia ao chão. E eles quiseram depois fazer o quê com a arca? Devolver, né? E não era prejuízo para o povo, né? Ele achou que ia ser uma vantagem, parecia que não era tão vantagem. E daí, esse livro vai falar o seguinte: quando nós... Porque Nossa Senhora, ela é a nova Arca da Aliança, né? Porque lá dentro dela esteve Jesus Cristo, que é Deus. Ele é o verdadeiro maná, o pão do céu, o maná. Ele é o verdadeiro sacerdote, ou seja, a vara de Arão. E ele é a palavra que se fez carne, as tábuas da lei. Entenderam?
A antiga arca tinha o quê? Maná, o que mais? As tábuas da lei e a vara de Arão. E a nova arca da aliança, que é maior, bem mais perfeita, criada pelas mãos de Deus, não pelas mãos humanas, também tem de forma perfeita essas três coisas, que é o próprio Jesus. Então era a nova arca da aliança. Aí vai falar o autor: quando nós temos Maria na nossa vida e nós não imitamos as virtudes dela, ou procuramos pelo menos, que é difícil, né? Mas a gente, com a graça de Deus, vai conseguindo. Nós somos como os filisteus, nós somos inimigos de Deus, quando nós temos uma devoção a Maria, mas não procuramos imitar as virtudes dela. Isso é muito sério para a nossa vida espiritual, porque às vezes a gente pode andar com o texto na mão, no pescoço, todo canto no pé, e na cabeça pensando no texto, mas a gente não vai deixando que os efeitos do rosário, que os efeitos do Santo Terço nos dê força para imitar a Virgem Maria. Aí nós vamos ser como esses filisteus. Nós temos a arca conosco, mas nós somos inimigos de Deus. Entenderam? Partilhe com o seu irmão. Amém? A misericórdia eu vou deixar para depois. Então vamos lá. Essa é a parte eclesiológica, a parte cristológica. É quando nós olhamos para Maria como mãe da igreja, como aquela que é forte, como fala o livro do Cântico dos Cânticos. Quem é essa que avança como a aurora, temível como exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, e por aí vai, né? Esse canto é o canto do Cântico dos Cânticos, é uma prefiguração, é uma imagem que aponta para quem? Para Nossa Senhora. Essa que avança como a aurora, porque a aurora, ela vem antes, no sentido de da gente conseguir, de certa forma, enxergar do que o sol, sim ou não? Sim. Se bem que o sol a gente não enxerga muito não, porque se a gente olhar fica cego, né, para ele direto. Mas, vocês entenderam, né? Então, continuando. A questão cristológica é quando eu olho para a Virgem Maria em relação a Cristo. Ou seja, Jesus é o Senhor. Por isso, a Virgem Maria ela é Senhora. Jesus ele é Rei. Por isso, a Virgem Maria é Rainha. Jesus é Deus, mas Nossa Senhora não é deusa. Se fosse uma lógica protestante, ia chegar aí, porque toda lógica protestante é assim. Vai aí dá aqui. Aí depois tem uma hora que engancha o negócio, entendeu? A lógica protestante, ela dá certo até certo ponto. A lógica católica não, sempre dá certo. Então, o que acontece? Eu olho para Maria como o terror dos demônios, como aquela que os demônios temem, como aquela que os demônios tremem de medo e de raiva, porque vem nela uma humildade excelente. Vai falar aos santos o seguinte, que o lugar que Lúcifer perdeu pela soberba, Lúcifer, o anjo de luz, né, que se tornou demônio, o que ele perdeu pela soberba, Nossa Senhora ganhou pela humildade. Vai falar aos santos que o Senhor desceu do céu para a terra através de uma escada. Essa escada tem um nome, humildade. E essa humildade está presente na Virgem Maria. Ou seja, como é belo isso, né? Deus se utiliza isso. E Nossa Senhora fala o seguinte, né? O Senhor olhou para a humildade da sua serva, ou da sua escrava, depende da tradução. Mas numa das traduções mais fiéis fala o quê? Que o Senhor olhou para o nada da sua serva. E quando ela fala para o nada, para a humilhação, para a humildade, o que ela quer dizer? Nossa Senhora está lembrando o seguinte: assim como na criação, Deus criou as coisas do quê? Do nada. Então o homem depois veio para o paraíso, a mulher também, depois pecaram, teve toda a história de pecado, né, de salvação. Depois Jesus, o Verbo vem, se encarna no seio da Virgem Maria,
E lá, Deus decide, né? Ele decide contar com a Virgem Maria. E novamente acontece algo chamado, diga comigo, recriação. Não é recriação não, viu? É recriação. Primeiro teve a primeira criação. Depois o homem cai, a mulher cai feio. E Deus não desiste do homem. Não é o plano B. Deus nunca desistiu do homem. Não é o plano A que deu errado, agora é o plano B. Não. Deus sempre quis salvar o homem, né? Então, Nossa Senhora se coloca como aquela que é pobre, que é pequena, que é nada diante do Senhor. Mas assim como em Gênesis, do nada, Deus fez a grande criação, de forma mais esplendorosa ainda. O que acontece? Através da Virgem Maria, acontece a nova recriação da humanidade. Em Jesus, mas através da Virgem. Entenderam? Não é algo pequeno, é algo grandioso. Não é um detalhe. Ah, se não fosse assim, podia ser qualquer uma. Podia ser a Leudinha, podia ser a Vivi, podia ser a Silvani. Podia, mas não era Jesus, filho. Era Ruth. Vocês estão entendendo? Ah, podia ser outra mulher. Podia, mas ia ser outro menino, não ia ser Jesus não. A gente tem uma lógica, né, meia... O Senhor quis contar com a Virgem Maria. É uma eleição de amor, né? Tem uma pergunta até aqui dentro do que eu falei. Não é perguntar assim, se tem vida em Marte, se a água pega fogo. Não. É dentro do tema. Tem alguma pergunta? Se a lagartixa ela voa, né? Não é isso não. É dentro desse tema. Ficou tudo claro mesmo? Quando não tem pergunta, ou entenderam tudo, não entenderam foi nada, né? Sempre aos dois perigos. Então quem entendeu tudo, levanta a mão. Quem não entendeu nada, levanta a mão. Quem entendeu alguma coisa, levanta a mão. Quem não quer levantar a mão, fica com a mão baixa. Pronto. Eu vi gente aí que estava com preguiça de levantar a mão, estava com vergonha. A pessoa levanta. Então vamos lá. Nossa Senhora, a grandeza dela é referente sempre a Cristo. Por exemplo, quando Deus confia algo a uma pessoa, uma missão, Deus sempre vai dar as graças necessárias para que aquela pessoa cumpra aquela missão. Por exemplo, Deus chama o Marcondes para ser presidente da República. Deus vai dar todas as graças para ele ser um bom e um santo governante, um santo presidente. Deus chama a José Lúcia a ser mãe. Deus vai dar todas as graças para que a José Lúcia seja uma santa mãe, a melhor mãe. Não só a mãe boazinha, a melhor de todas. O melhor possível que ela pode ser. E sendo santa. Deus me chama a ser Shalom. Então Deus vai dar todas as graças para que eu seja Shalom. Todas, não é algumas, todas. A questão é que a gente não reza o suficiente para receber todas essas graças, né? Então, quando Deus deu quanto maior a missão, maior são as graças. Sim ou não? Sim. Então, qual foi a maior missão depois da missão de Jesus Cristo? Foi a missão de Moisés, salvar o povo lá do Egito? Foi a missão de Davi? Foi a missão do profeta Elias? Foi a missão de Abraão? Qual foi a maior missão depois da de Cristo, de nos salvar? Deve ser muito difícil ser a mãe de Deus. Sem dúvida foi a missão da Virgem Maria, a maior. Então ela recebeu todas as graças para exercer bem essa missão. Entenderam? E ela não tinha problema de rezar, sem dúvida. Ela era mergulhada na oração, ela mergulhava em Deus e Deus mergulhava nela. Não tinha problema nenhum de Nossa Senhora sentir fastio para rezar. Era alguém, a mulher orante por excelência. Como fala São Luís Grignion de Montfort, né? O suspiro de Maria é maior que a oração de todos os santos juntos. O suspiro. Por favor, não assistam muito Dragon Ball Z como eu. Aí vão imaginar a fusão. Osés quer dizer que se juntar assim,
o poder da gente de oração, aí junta assim as energias, a minha, a do Juan, aí vamos juntar da humanidade do passado, presente e futuro e tarará. Não é fusão, é amor, é santidade, é bem diferente, é mistério. Porque a gente pode pensar, foi aquela maluquice, né? Vamos somar aqui, vamos somar e juntar. Não é isso. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não faça esse raciocínio. A gente começa a querer entender a Bíblia de forma matemática, né? Como é que pode Nossa Senhora ter uma oração tão poderosa assim? Ela não é nem Deus. Mas Nossa Senhora tem uma oração poderosa assim, ela comparada a Deus, o que é que ela é? Nada. E ela tem problema de ser nada comparada a Deus? Não tem nenhum. Ela acha bom. Só que, lembra aqui do que São Luís Grão de Montfort fala, né? E o Padre Paulo também. O grande problema das pessoas que não são católicas, ou os católicos com crise, é o seguinte: a gente acha, bate palmas para Jesus agora um pouquinho. Exato, com as palmas, só para vocês acordarem mesmo. Vamos lá. Eu olho para cima e eu vejo quem? A Virgem Maria. Ela é grandiosa, sim ou não? Mas se Deus olhar para a Virgem Maria, ela é bem pequenininha, sim ou não? Sim. Nós estamos em cima, opa, esquerda, direita, o mistério foi tudo. Em cima ou embaixo? Então a gente olha, Nossa Senhora, e enxerga ela como? Quando a gente enxerga ela pequena, qual é o problema? Ou é cegueira, miopia, ou então é soberba, orgulho. A gente quer tomar o lugar de Deus. Vocês entenderam? O raciocínio dos testemunhos de Jeová, dos mormons, dos protestantes, é esse. Não, Nossa Senhora não é nada não, mas ele diz aonde? Quando ele senta lá no trono de Deus. Então, é perigoso ele cair dali, não é não? Sim ou não? E ele sentou só de forma fictícia. Então tenhamos esse cuidado. Mas para com esses irmãos, não cabe a nós julgamento ou raiva. É preciso ter compaixão. Se nós que somos católicos, às vezes nós somos um monte de ignorantes em relação à Virgem Maria. Imagine quem está fora. Como é que a gente vai exigir algo deles? Concordam? Eles acham de fato que nós adoramos Maria. Então eles querem apenas nos defender da idolatria. Eles não são maus. Vocês entendem? Eles não são maus. São pessoas boas. Mas são pessoas equivocadas, enganadas. Até aqui, todo mundo entendeu? Sim? Partilhe um pouquinho, de novo, 30 segundos. A cada 11 minutos você partilha. Amém? Se nós olharmos para a Sagrada Escritura, Nossa Senhora está muito presente. Diga comigo, tipologia bíblica ou prefiguração. O que é isso, Oséias? Que palavrão é isso? É algo que aponta para outra coisa maior. Exemplo, a Arca de Noé, ela é a Arca de Noé, mas ela simboliza a igreja. Porque assim como quem entrou na Arca de Noé se salvou, quem entra na igreja, quando eu falo que quem entra na igreja, não é quem entra na porta da igreja de pedra, não. Quem entra na igreja para viver a vontade de Deus e obedecer o que Cristo manda através da Santa Igreja. Então esse é salvo. Ele tem garantia, segurança de salvação. Claro que lutando, né? De braço cruzado, lutando, vivendo como igreja. Entenderam? A Arca de Noé é símbolo de quê? Da igreja. Se nós olharmos para o Mar Vermelho, lembram do Mar Vermelho? Sim ou não? Vocês estavam lá? Estavam sim, né? De alguma forma sim, né? Por um mistério de amor.
Então, quando Moisés passa com o povo passa a pé enxuto, não é isso? O mar se abre. Depois os soldados do faraó vão passar e o mar se fecha e eles morrem. É um símbolo do batismo, aonde nós entramos e ali entra o homem velho, que é simbolizado ali, os soldados simbolizam o homem velho, os nossos pecados. Então, quando nós passamos pelo batismo, quando nós acolhemos o batismo, o pecado original é apagado. E se a pessoa for adulta, também os pecados pessoais, né? Então, o que acontece? Seu Clementino, grande homem de Deus. Então, o que acontece? Quando existe essa passagem do Mar Vermelho, é apontar para dizer: o batismo é o lugar onde o pecado é destruído. É uma prefiguração, é um símbolo. Quando nós olhamos para Abraão e Isaac, eu já dei esse exemplo aqui em outros momentos. Abraão, ele existiu sim ou não? Sim. Isaac existiu sim ou não? Sim. Como era feito o sacrifício dos animais? Amarrava o animal, colocava lenho nele, né? A lenha amarrada nele, depois queimava ele no altar. Queimava com fogo, claro, né? Pode queimar com água, né? Aí o que aconteceu? Mas pode queimar com água fervendo, né? Pode. Evolução, viu? Abraão ali simboliza quem? O pai. Que oferta quem? O filho. O filho simboliza quem? Jesus. O lenho amarrado em Isaac simboliza quem? O lenho da cruz. O altar, também a cruz. O fogo, o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Eu fiz essa análise para dizer que sobre Nossa Senhora existem várias passagens no Antigo Testamento sobre isso. Por exemplo, uma das primeiras e mais usada, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a dela. Estava falando que a serpente ia ser inimiga de quem? De Eva? Não. Eva estava assim com a serpente, conversando, batendo papo, amigona, né, da serpente. Estava ou não estava? Estava, recebeu até um presentezinho, né? Comendo fruta, rapaz. E ela comeu, partilhou o presente e se ferrou. Se ferrou, mas depois se arrependeu, porque nós temos no martiriológico cristão o nome lá de Adão e Eva. Eles foram salvos, viu? Eles foram. Porque a gente pode olhar, eles pecaram, estão tudo no quinto dos infernos. Não, eles pecaram ali, vacilaram, mas se arrependeram, viu? Diga assim: quando se arrepende, tem jeito. Diga assim: se Adão se salvou, se Eva se salvou, você também pode ser salvo. Esse se salvou é teologicamente errado, né? Porque ninguém se salva, é Jesus que nos salva, né? Teologicamente fica errado, né? É só o português que eu coloquei aqui. Então nós olhamos Gênesis 3,15 e Nossa Senhora, ela é chamada de quê ali? Ela nem existia ainda, mas Deus já pensava nela e falou que a mulher será inimiga da serpente. Quem é essa mulher que ia ser inimiga da serpente? E quem é a serpente? O demônio. Aí nós entramos já em um entendimento de um dos dogmas, o dogma da Imaculada Conceição. Se Nossa Senhora tivesse pecado, ou tivesse sido concebida no momento que Ana e Joaquim, que são os pais da Virgem Maria, né, tivessem tido intimidade, tivesse gerado Nossa Senhora, se ela tivesse em algum momento sido atingida pelo pecado, ela era amiga do demônio ou inimiga? Seria o quê? Amiga. Porque toda pessoa que está no pecado, de alguma forma, tem uma certa cumplicidade com o inimigo, entendeu? Isso quando você não luta contra ele, né? Então, quando nós nascemos, e
quando nós somos concebidos, né? Como fala o Salmo 51, fala o seguinte: em pecado me concebeu a minha mãe. São Paulo vai falar que todos pecaram e foram privados da glória de Deus, né? Ou seja, Nossa Senhora é uma exceção do gênero humano, porque Jesus ele é Deus, né? Do gênero humano, quem é sua criatura, ela é uma exceção daquele e daquela que não foi tocado após o pecado e não teve nenhum pecado, nem pessoal, nem um pecado original, nenhum tipo de pecado Nossa Senhora teve. No ventre da mãe dela, ela já era toda pura, toda santa. Entenderam? E quando ela nasceu, continuou santa. Quando ela viveu, santa. Quando ela foi para o céu, santa mais ainda. Nessa passagem aí que os protestantes se filmam e dizem que Nossa Senhora também pecaram, nessa Bíblia de São Paulo? Sim, todos pecaram e foram... Só que há uma contradição tremenda. Por quê? Quando ele cita essa passagem de Romanos, o que eles falam? Geralmente todo protestante acredita que criança, muitos protestantes acreditam nisso, não nasce com pecado original e nem é concebida com pecado original. Se criança não é concebida com pecado original, o que acontece? Segundo eles, todos pecaram, sim ou não? Se todos pecaram, também as crianças no ventre já pecaram. E elas pecaram? Não, elas nasceram com pecado original, elas não pecaram. Então, o que eles sustentam, não se sustenta de jeito nenhum. Porque não dá para generalizar. Vocês estão entendendo? É meio complexo isso aqui. Muito complexo, né? Dá um nó na cabeça, né? Então, eles dizem, não. Uma vez eu até falei com um primo meu protestante. Ele falou assim, olha, a Virgem Maria, ela nasceu com pecado. Ela foi concebida no pecado. Porque todos pecaram. Eu falei, então criança tem pecado, né? Pode batizar. Ele, não. Peraí, todos têm ou não tem? Tem. Não, tem não. Mas tu não quer ser evangelizado, não? Ele falou para mim, né? Ele ficou bravo porque deu um nó na cabeça dele, né? Ele não sabia como é que se saía. Ele achava que era e não era ao mesmo tempo. Essa confusão protestante, né? Então Nossa Senhora, ela foi concebida sem pecado. Nunca foi alcançada pelo pecado. É como se, por exemplo, você que é mãe ou que pode ser mãe ainda, se você fosse criar, então vamos dizer assim, você é filho mesmo, nós filhos. Se você fosse criar sua mãe, você criaria uma mãe perfeita, sim ou não? Quem criaria uma mãe perfeita, linda, maravilhosa, poderosa, tudo no rosa, cheirosa, horrorosa não. Quem faria isso com a sua mãe? Se você pudesse criar sua mãe, algo louco, né? Você criaria sua mãe assim, linda, sem doença, sem nenhum pecado, perfeitíssima, sim ou não? Sim. E se você quisesse, pudesse, faria? Sim. Jesus, ele quis? Ele podia? E ele fez? Não tem nenhum problema. Só que às vezes acontece o seguinte, uma vez eu falei com um protestante amigo meu, estava lá em casa, né? Aí ele falou assim, Moisés, mas isso é muito injusto, porque se Nossa Senhora ela é imaculada, por que os outros não nasceram imaculados? É injusto. É aquela velha ideologia da igualdade a todo custo, né? Todo custo. Claro que Nossa Senhora é diferente de nós. Também Moisés foi, Abraão, todo mundo diferente, sim ou não? Alguém libertou o povo de Deus aqui? Algum de vocês pediram Isaac para sacrificar? Alguém de vocês foi profeta no Antigo Testamento? Alguém de vocês foi João Batista? Foi o precursor de Cristo? Alguém de vocês recebeu a revelação do Apocalipse? É injusto isso, não é não? Claro que não. Deus vai dando um dom para cada um. E deu o dom da grande perfeição de Nossa Senhora ser imaculada. Um exemplo do Antigo Testamento de Nossa Senhora, quem seria? Diga comigo, Eva. Eva aponta para Nossa Senhora também. Porque Eva era o quê? Virgem. Sim ou não? Quando Deus a criou, era virgem. Ela era imaculada, sim ou não? Deus criou ela com pecado?
Eva. Imaculada. Imaculada quer dizer sem mancha. I quer dizer a negação, não. Imácula, mancha. Não tem mácula, não tem mancha. Certo? Então o que acontece? Eva, ela era virgem, ela era imaculada, ela era noiva, ou era casada com Adão, e ela foi visitada por um anjo, sim ou não? Quem foi o anjo? Lúcifer. Nossa Senhora, ela era virgem, ela era imaculada, ela era noiva, ou a gente chama aqui noiva, mas ela era casada, né? Casada já com José, na primeira parte do casamento, porque o casamento lá tinha duas partes da cerimônia, e ela foi visitada por um anjo. Como era o nome? Gabriel, não era Lúcifer. Entenderam a ligação? Aí Eva pega o fruto e Nossa Senhora gera o fruto. É uma, diga comigo, tipologia negativa. Ou seja, é como se fosse, em alguns aspectos, Nossa Senhora ao avesso, né? Ao inverso. Entenderam? Também outro símbolo de Nossa Senhora, o Salmo 45. Fala lá o quê? O que fala no Salmo 45? Vai falar que as virgens cortejam a rainha, ela tem vestes esplendentes como ouro de Ofim. À vossa direita se encontra a rainha com vestes esplendentes de ouro de Ofim. Esse salmo é cantado no dia da Assunção de Nossa Senhora, porque esse Salmo 45 fala de quem? Da Virgem Maria, que é cortejada, que é honrada pelas virgens, que é coroada, que ela tem a beleza, e essa beleza é o que é a beleza da santidade, ela é imaculada. Entendido, sim ou não? Eles tentam enrolar cada um na sua seita e não diz que é de Maria, não tem nada a ver com Maria. A mulher, geralmente aqui, os salmos que se referem a Maria Santíssima e as passagens, eles dizem que refere-se a Israel ou então a igreja, entendeu? Então essa rainha simboliza Israel, simboliza a igreja, mas não simboliza Maria. Certo? Ok? Então, várias passagens do Antigo Testamento simbolizam Nossa Senhora. Como eu já falei, a Arca da Aliança simboliza quem? Nossa Senhora. Por exemplo, Ruth, se não me engano é Ruth, que ela pisa a cabeça e ela corta a cabeça de Holofernes. Diz que eu já assisti esse filme. Mas não leu essa parte, né? Holofernes era o inimigo lá do povo de Deus, e ela vai, ela conquista ele, a beleza, né? E vai depois lá, vence ele e arranca a cabeça do miserável. Então, quando na Bíblia é Ruth, ela também é um símbolo, né, de Nossa Senhora. Isso para libertar, exatamente. Ela fez isso para libertar o povo de Deus. Então é um símbolo de Maria, que vai lá, luta contra a serpente para libertar os seus filhos, o seu povo, a nós, né? Entendido? Sim? Outro símbolo, Esther. Esther é um símbolo da Virgem Maria. Vou voltar um pouquinho para eu falo de Esther. Por exemplo, tem horas aí? Tem para mim monitorar bem direitinho aí? 8h27. Pronto. Gente, esse tema é muito vasto. Como eu falei, são 6 aulas, né? A gente vai tentar dar em 2, então eu estou dando um geral. Não estou nem organizando muito aqui em ordem, não. Para dar um geralzão. Voltando lá para Gênesis 3,15, lá fala que a mulher vai pisar na cabeça da serpente. Não é isso? Mas por que não fala de outra forma? Porque assim, era comum que no meio semita, no meio do povo judeu, quando eles venciam as guerras, e os outros povos também, eles faziam o seguinte, porque geralmente a Bíblia fala que o povo de Deus é um povo de cerviz dura. Cerviz aqui, ó, como se fosse o pescoço duro, né? É alguém que não se dobra, entendeu? Uma pessoa que se dobra é alguém humilde, né? Sim ou não? Se dobra aqui. Até a gente fala no Ceará, esse menino tem um cangote duro, né? As outras expressões, né? É alguém que não é humilde, não é simples, não obedece, é mal criado. Então, sobre a serpente,
Por que fala que pisa a cabeça? Um significado é, pisa os planos, as maquinações de Satanás. Quem pisa? Jesus. Através de quem? Da Virgem Maria e da igreja. E também, como eu falei, o povo, quando estava em batalha, ele vencia o inimigo, ele fazia o quê? Geralmente ele vinha arrastando a pessoa pelo caminho, amarrava uma corda e vinha arrastando. Ou então amarrava e a pessoa ia caminhando como escravo. E uma outra opção é quando era um chefão, aí pegava a espada, aí pisava aqui, ó, no pescoço dele. A cobra tem pescoço? Tem? Por isso que não fala que vai pisar no pescoço da cobra, mas na cabeça. Estão entendendo? As linguagens, as figuras de linguagem da Bíblia. Ou seja, pisar ali quer dizer estragar os planos, acabar com os planos, mas também quer dizer eu tenho autoridade sobre você. Você não manda, você é um derrotado. Tranquilo? Alguma pergunta até aqui? Vamos sobre Esther. Esther, ela também tem medo do povo morrer, né? Isso é Antigo Testamento, viu? Ela tem medo do povo, todo o povo ser aniquilado, porque a ameaça era real, e ela vai lá diante do rei. E para se colocar diante do rei tinha que ter coragem, porque se o rei não estendesse o cetro, a pessoa ia morrer. Se ele não fosse, né? Se ele se sentisse muito incomodado e não quisesse obedecer não, atender aquele pedido, ele podia, em momento de ira, mandar prender aquela pessoa, matar. Ele tinha esse poder porque ele era rei, né? Então Esther vai lá, se arrisca, vai lá toda bonitona, linda. Ela já era linda, mas ela ficou mais enfeitada e foi lá diante do rei. E o rei se encantou com a beleza dela. E ela intercedeu pelo povo e o povo foi salvo da morte. Então é um símbolo de Nossa Senhora. O Senhor se encanta com a beleza da Virgem Maria, que Ele mesmo deu essa beleza para ela, né? E ela intercede por nós e nos salva. Não nos salva como uma deusa, como uma salvadora. Nos salva de estarmos na perdição e continuarmos no pecado. Tem duas coisas que o demônio faz, diga comigo. Há duas coisas que o demônio faz. Nos leva, nos incentiva a cairmos no pecado mortal. E o que é o pecado mortal? É o pecado que, se nós morrermos com ele, sem ter arrependimento nenhum, nós vamos direto para o inferno, né? Esse é o pecado mortal. Nem passa pelo purgatório, não. Tem nem perigo. É online para o inferno. Aí, o demônio quer fazer isso com a gente, deixar a nossa alma destruída. Ele quer todo mundo no inferno. Ele quer que nós soframos como ele sofre. O demônio, ele é chefão lá, mas ele sofre também, direto, né? Lúcifer, hoje anjo das trevas, né? E ele quer ver você destruído. A mim também, a todos nós. Então ele quer, como é que ele pode nos instruir? Nos fazendo, nos induzindo. Ele não pode obrigar ninguém a cair em pecado mortal. Ele só oferece o cardápio. Ele dá sugestões. E a gente vai caindo nas sugestões. Entenderam? Ele vai soprando. Ei, vai dar roupa, mano. O que tem? Vai lá, macho, pega aquela menina. Ninguém tá vendo, não. Deixa de ser mole, cara. Você vê aquela vozinha, né? Que vozinha é essa? É a voz do cão. Ou da sua carne. Ou do mundo, né? Aquela vontade de fazer isso, aquilo. E você sabe que aquilo ofende muito a Deus. E se você faz, ó, eu sei, eu quero e eu faço. Então é pecado mortal, grave. Eu sei, eu quero e eu faço. Querer, saber e fazer. Entenderam? Eu tenho consciência. Eu quero vontade. E eu faço liberdade. Ou seja, se eu faço os três quesitos, novamente comigo. Eu quero. Eu sei que é errado. Mas eu faço. Então eu caí em pecado mortal. Quando é algo grave em relação aos 10 mandamentos, né? Ou em relação aos mandamentos da igreja, entenderam? Isso aqui
Na consagração eu vou explicar melhor quem for fazer o curso. O que é pecado mortal, o que não é, o venial, o capital, certo? Quem for fazer o curso eu vou explicar bem direitinho. Aqui não tem como explicar muito. Esse é um dos critérios que o demônio procura exercer sobre nós, né? Nos levar a cair no pecado mortal. Mas Santa Teresa fala, nem todo o inferno pode fazer esse rapaz cometer um só pecado venial. Venial é pecado leve. O inferno inteiro não pode fazer a Leudinha cometer um pecado. O inferno todo junto. Ele só pode seduzir. E tem algo chamado tentação mais intensa. Aquela tentação bem forte é chamada obsessão. Algumas pessoas, o demônio age na obsessão. É uma ação mais cruel do demônio. É algo mais que não é muito comum. É algo que você faz tudo para não cair, mas aquela obsessão. O demônio vai lá, tenta de todo jeito, com toda força. Mas você ainda é livre para dizer sim ou não, entenderam? Aí o segundo passo que o demônio quer que a gente entre, diga comigo, rejeitar Nossa Senhora. A gente rejeitou a graça de Cristo, depois vai rejeitar quem? A Virgem Maria. São Bernardo de Claraval, comentando a Ave Maria, ele fala o seguinte, né? Comentando a visita do anjo. Em Lucas 1:26, né, fala que no 6º mês o anjo Gabriel visitou a Virgem Maria, uma virgem que estava desposada, um varão chamado José, e o nome da virgem era Maria. E ele falou o quê? Ave, cheia de graça. Que quer dizer o quê? Que caritomene. É o nome grego. Que caritomene. O que quer dizer isso? Vamos lá. Aí São Bernardo comenta. Se Nossa Senhora é chamada cheia de graça, alegra-te porque tu encontraste graça. Aí ele fala, mas Nossa Senhora já tinha graça. Como foi que ela encontrou graça? Se ela já era cheia de graça. Aí ele explica, Nossa Senhora, ela encontra graça de Deus para nós, que estamos na desgraça do pecado. Entenderam? Nossa Senhora, ela não precisa encontrar graça para ela já é cheia de graça. E pode receber mais, claro. Mas ela não está na desgraça, nunca esteve. Então ela vai encontrar graça para quem? Para esse miserável que está na desgraça do pecado mortal. Para retomar o caminho para Deus. Aí o demônio quer nos afastar de Nossa Senhora, por quê? Porque ele não quer que você e eu retomemos o caminho para Deus. Ele quer que a gente permaneça no pecado, na lama e morra assim. Entenderam? Por isso que o demônio confunde muitas pessoas e leva as pessoas a terem uma aversão a Nossa Senhora. Isso é obra do demônio mesmo, não tenha dúvida. Nem nos protestantes essa aversão existia com Lutero, nem com Calvino, nem com Zulín e outros, né? Eles amavam Nossa Senhora e respeitavam. Foi do século XVIII para o XIX que começou esse ódio, essa raiva contra a Virgem Maria. Durante 18 séculos, até os protestantes tinham esse apreço, esse amor pela Virgem Maria. Mas tipo assim, teve algum motivo para eles terem tanta raiva delas nesse século XIX? É burrice, porque teve um mentor intelectual que começou a interpretar a Bíblia, ele, né, bem equivocado, e ele fez tipo um tratado contra o catolicismo, um pastor. E esse pastor começou a se tornar referência para os protestantes, esses escritos. Aí foi se difundindo. Até aqueles que não conhecem esses escritos, aí foram pegando esse veneno, entendeu? É algo infelizmente demoníaco mesmo. A explicação é mais sobrenatural do que natural. Mas, cronologicamente, foi esse pastor que escreveu um livro falando Igreja Católica Grande Babilônia. Certo? Aí desse livro começou um grande ódio contra a igreja e contra a Virgem Maria. A partir desse livro. José, mas algumas coisas na Bíblia protestante modificaram. Muitas coisas. Principalmente essa quando o anjo visita Nossa Senhora, né? Aí se eu não me engano, na Bíblia protestante ele chega e diz, oi, bom dia, né? E o anjo não disse bom dia, né? Ele disse, alegra cheia de graça. Isso. Que na língua original é aquilo que eu falei, que caritomene, quer dizer o quê? É essa água aqui, ó. Esse copo cheio de água transbordando, eu coloco ele dentro de uma jarra transbordante. Então, é como se estivesse cheio de água por dentro
e imerso de água por fora. Quando fala que Nossa Senhora é que caritomene, cheia de graça, ela é como? Ela está, Deus está nela imensamente e ela está imensamente mergulhada em Deus. Entenderam? Não é só como se fosse um copo desse cheio transbordando, não. É como se fosse esse copo transbordando dentro de uma jarra cheia de água lá embaixo. Entenderam? Não tem espaço nenhum Eu vi o significado para não ter água, que para não ter graça. Que isso, raro também, né? Era explosão de graça, o significado. Também. Também quer dizer charme, também quer dizer graciosa, favorecida, uma tradução mais fraca, né? Gratia plena no latim, que é uma graça plena, né? Não tem nenhum espaço para não ter graça, entenderam? Só consegui explicar um dogma, explicar os 4, só deu para explicar um. Então Nossa Senhora é imaculada, né? Sempre. Tem várias passagens que eu poderia citar, como o Cântico dos Cânticos, que fala assim, uma passagem. Aí quando for na próxima eu trago um papelzinho com todas as passagens, tá bom? Mas essa de Gênesis 3,15 mostra que Maria é imaculada. Mas também essa de Lucas 1,26 mostra que Maria é imaculada. Esse dogma foi proclamado em 1854. Não quer dizer que Maria se tornou imaculada nessa data. Apenas foi proclamado dogma. Porque Jesus foi declarado como Deus assim, né? No sentido de concílio, se eu não me engano, no concílio de Nicéia, no ano 325. E Jesus antes não era Deus, não? Sim ou não? Sim. Quando o concílio proclama algo, não quer dizer que aquele algo começa a ser verdade a partir daquela data, não. Sempre foi verdade. Só que a igreja declara para que não haja nenhuma dúvida mais, nenhuma discussão. Entenderam? Como Marx não precisa debater. Essa é a verdade. Acreditem. Não é imposição. É como a mãe, que é mestra da verdade, que ensina. Então essas são as passagens, tem onde Cântico dos Cânticos fala assim: uma só é a minha pomba, uma só é a minha perfeita. Não encontro nela mancha alguma. Falando sobre uma pomba sem mancha, imaculada, sem fel, que é símbolo de quem? Da Virgem Maria. Fala, uma só é a minha perfeita. Aí depois eu trago essa passagem de Cântico dos Cânticos, que eu não lembro qual o capítulo direitinho. É logo no comecinho, certo? Que fala de uma só é a minha perfeita, uma só é a minha imaculada. Depende da tradução. Então ficamos por aqui. Eu espero que tenha dado para entender um pouco. Deu para entender direitinho? Sim ou não? O mundo, assim, sobre o estudo de Mariologia é imenso. Imenso mesmo. Viu? Tentem, eu vou na próxima terça, no final da pregação, dar uma lista assim, de livros, de sites, de canais do YouTube, para vocês terem o melhor material sobre isso. O melhor que tiver. Aí vocês só vão ser ignorantes se quiserem, tá bom? Zé, deixa eu fazer uma pergunta para isso, para encerrar. Sim. Essa passagem